tocou no assunto Corinthians, porque há uma atualização aqui do valor arrecadado pela vaquinha, que a gente trouxe as informações no programa de ontem. A vaquinha do Corinthians ultrapassou já 11 milhões de reais. 11 milhões de reais, até passar o valor exato aqui, pelo menos a última atualização a que eu recebi, agora por volta das 10 da manhã e 9 minutos, 11 milhões 114 mil 979 reais. Põe 12 para não brigar. Quantos dias? 2 dias, 3? 2 dias, né? Por volta de 2 dias. 2 dias, né? Então dá uma média... 6 mil por dia. Vamos pôr 5, para não brigar. 5. Você multiplica por 100 dias. 100 dias. Quanto dá? 500 milhões. Se mantivesse, se continuar nesse ritmo. Eu estou dizendo que se continuasse nesse ritmo. Certo? Vamos chutar. 6 meses. Se em 6 meses isso atingiu o valor 6 meses, vamos para 180 dias. 6 meses. Multiplica, por favor. 180 por 5. Estou dizendo que nesse ritmo, né, que está acontecendo hoje, já está paga a conta. Se isso acontecer, olha, é história. É uma história rica, importante, né? Com todas as restrições que se possa fazer com relação a torcidas organizadas. A gente sabe os prós e os contras. Mas, realmente, se isso der certo, e está dando, né? Porque isso já ajuda. Dinheiro, qualquer dinheiro ajuda, qualquer valor ajuda, para quem tem tanta dívida como o Corinthians. Lembrando que esse dinheiro não passa nas mãos de nenhum cartola, não passa nas mãos de torcidas. Já vai direto para a conta. Isso vai direto para a conta que tem que receber uma grana. Isso ajuda. Se isso continuar dessa maneira, muito bom. Tirar esse peso das costas da instituição, né? Foi feita uma venda de ilusão com relação à construção do estádio, que se pagaria o estádio, e o Corinthians carrega esse peso todo já faz tanto tempo, né? Então, eu acho que se der certo, se for nesse ritmo, é uma coisa histórica e com a participação da torcida, né? Foi organizada pela torcida organizada Gaviões, mas está participando aí todo aquele que é corintiano. É a segunda maior torcida do Brasil. Então, realmente, eu acho isso muito importante. A informação que o Vanderlei passou, o dado, confere, é isso mesmo. O Bruno Landi, que cuida do nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes, ele me manda aqui, nas primeiras 24 horas, a vaquinha da torcida do Corinthians arrecadou 7 milhões de reais. Se esse ritmo for mantido, o estádio será quitado em incríveis 100 dias, se esse ritmo continuar. Então, tá aí, é um valor já muito expressivo, né? 11 milhões, arredondando, vai. Até porque a última atualização foi agora de manhã, em breve deve sair uma nova atualização. Depois, você que vai assistir esse corte pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, com certeza já vai ter passado, né, de 12 milhões, né? Então é importante deixar isso aqui claro. Eu acho, sim, uma atitude super válida do torcedor corintiano e que mostra, né, que essa gestão e as outras gestões que passaram pelo Corinthians não montaram um plano efetivo para quitar o estádio. Venderam ilusões. Sim, e aí coube ao torcedor fazer essa iniciativa. O torcedor do Corinthians que já sustenta o clube, que já lota o estádio. Sempre 40 mil corintianos lotam, né, o estádio para assistir ao Corinthians na pior fase, na melhor fase. O torcedor está ali, sempre lado a lado com o Corinthians. O Mauro César também falou uma coisa que é super válida. Às vezes o torcedor de baixa renda, aquele que não consegue comprar o ingresso, ele também ajuda o Corinthians, porque o Corinthians tem uma das maiores torcidas do Brasil, está sempre ali, né, pau a pau com o Flamengo, enfim. E só dele torcer para o Corinthians já dá dinheiro para o clube, porque se na pesquisa, na estatística mostra que o Corinthians tem mais torcida, o Corinthians já vai receber mais de direitos de transmissão, o Corinthians vai ser beneficiado numa série de acordos. E está aí na tela a atualização que a gente passou, a vaquinha do Corinthians ultrapassou a marca de 11 milhões de reais, 11 milhões 263 mil
R$ 8,00. Tá aí, portanto, a atualização agora de meio-dia, né? Então, até passou um pouquinho daquele valor que eu tinha passado, mas enfim, em 2 horas, né, teve essa mudança. Bruno Prado, Flávio Prado, queria também saber a opinião de vocês sobre essa vaquinha, né? Que a torcida do Corinthians teve a iniciativa, né? Fez ali uma reunião na Caixa, com o próprio também presidente do Corinthians, se reuniram para saber como que seria feita essa vaquinha e tudo mais. Para mim, uma ótima iniciativa da torcida do Corinthians, mas que ao mesmo tempo também comprova, né, que essa gestão e as outras gestões não foram eficazes, não conseguiram montar um plano para quitar o estádio. Flávio e Bruno. Sem dúvida, o Corinthians ele chega nessa situação do estádio porque o negócio não foi bem feito pelas outras gestões. O Corinthians, o estádio ele foi inaugurado em 2014, já tem 10 anos, né, e o Corinthians tem essa dificuldade não só em relação ao estádio, no geral, né, a situação financeira do Corinthians é muito difícil. E aí é uma iniciativa que vem da torcida, não sei o quanto que vão arrecadar, mas já tem um valor importante para 2 ou 3 dias aí da vaquinha. Então, mas o Corinthians que teria que ter resolvido essa questão já há um bom tempo, né? Foi um negócio mal feito pelo Corinthians. Flávio Prado, a gente aqui debatendo e mostrando aqui, já estamos de volta na Rádio Jovem Pan e trazendo até a atualização da vaquinha do Corinthians, que ultrapassou o valor de R$11 milhões. Flávio Prado. Bom, eu já falei ontem, eu vou repetir. Eu sou muito cético com esse negócio de vaquinha e tal. O que nós tivemos até hoje foram vexames. A do Wesley, do Palmeiras, a do Paulo César Caju lá atrás. E acho também que a torcida uniformizada, quando se envolve, é meio complicado. Ela está fazendo isso a troco de quê? Por amor ao Corinthians, eu não acredito. Então o poder vai ser ainda maior. Alguma coisa tem que estar. Então eu sou bem cético. Agora, atingiu o valor, pagou o estádio, é claro que eu vou aplaudir. Óbvio, sem dúvida. Mas a princípio, não tá aí o valor, tá. Esse dinheiro, vamos supor que consiga, sei lá, 30 milhões. Não vai me dar nada. E acho também uma demonstração clara de muita incompetência da direção do Corinthians, das direções, desde a anterior. Precisa de um grupo de fora do clube. A Gaviões não tem nada a ver com o Corinthians. Eles são uma entidade à parte. Eles ganham dinheiro usando as coisas do Corinthians. Eles são uma coisa à parte. Eles não são o Corinthians. Nem de longe. Eles são um grupo, uma empresa, um concorrente do Corinthians até. Eles usam os símbolos do Corinthians para tirar, para faturar, para ganhar dinheiro. Tem um número bem grande de sócios, né? Então é uma lástima que precise uma empresa que concorre usando o nome do Corinthians, que não devia ser sem um royalty. Todas as torcidas uniformizadas, eu penso isso. Ela tomar a iniciativa aqui. Será que é tão difícil assim pro cara do Corinthians fazer isso? Seria o grupo que veio lá atrás, lá que em 10 anos afundou o time, porque esse buraco aí não é do Augusto Melo, não. Ele só está ajudando a empurrar. Mas o buraco veio dos outros. Será que ninguém teve capacidade de fazer uma mobilização? Precisou vir gente de fora para fazer isso? Então, não sei. E esse que vem de fora vai fazer por amor? Não quer nada em troca disso? Estranho. Para mim é tudo muito esquisito. Mas, de novo, se arrecadar e pagar o estádio, eu vou ser o primeiro a aplaudir aqui, porque finalmente estou vendo alguma coisa importante de torcida uniformizada. Se acontecer. Vamos aguardar um pouquinho. O objetivo R$700 milhões da vaquinha. Muitas vezes o Vampeta aqui na mesa ele fala, e é verdade, às vezes esse valor de 600, 700 milhões de reais, eu lembro que a gente discutiu bastante aqui na venda de alguns clubes, né, as SAFs, como a venda do Cruzeiro, a venda do Botafogo, e aí o Vampeta até destacava, às vezes um garoto da base, 2 garotos da base ali mais talentosos, podem juntar uma grana e já quitar esses ou chegar perto de quitar uma grana dessas, né? É verdade. Se você tem ali um jogador talentoso e você faz uma venda boa. Então, assim, e o Corinthians, pelo poder de arrecadação que ele tem, né, que é assim um negócio bilionário, estratosférico, é claro que vale bastante essa iniciativa do torcedor, mas a diretoria do Corinthians, eu acho que deveria, né, também se colocar mais à frente para quitar logo a dívida do estádio. Já deveria ter sido feita há muito tempo, Vanderlei. Uma análise simplista. Cresceu, ou está crescendo, a importância da torcida e apequenando a importância da cartolagem. É assim que funciona. Essa é a visão que eu tenho sobre isso, mas isso não diminui
o valor do que está acontecendo. Para mim, a meu ver, eu acho que se isso permanecer assim, fiz até uma continha rápida aqui, né? Se 6 meses, um assunto que vem se arrastando há 10 anos, 10 anos, né, Bruno? 2014. 2014. 10 anos. 10 anos, só enrolação, só promessas vazias. E em 6 meses, as torcidas, né? Todas estão reunidas nisso, todo mundo, e quem não pertence a torcida nenhuma, muita gente que não pertence a nenhuma torcida, eu sei disso, está ajudando, está colaborando, está dando aquilo que pode. Enfim, em 6 meses, esse grupo liquidar o problema, um problema que se arrasta há uma década, tem que aplaudir realmente, sem dúvida. E tirar esse peso das costas do Corinthians, da administração do Corinthians, juros, correções, enfim, a conta cada dia aumenta mais. É assim que funciona no mercado financeiro, né? Qualquer tipo de financiamento. E foi feito um financiamento, digamos assim, com toda a doçura para que fosse feito. Com taxas especiais, né? Todo mundo sabe disso. Com ajuda política, né? Que só perfumaria, fumaça. Mas olha a conta, vai ser paga pela massa corintiana. Tomara que isso efetivamente aconteça. Eu estou torcendo para que dê certo. O torcedor ficou cansado, né? Ficou cansado da falta de resolução desse assunto e tomou a iniciativa. Você pode deixar a sua opinião aqui nos comentários, no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixar bem claro que, como você bem frisou, Neto, o corintiano não é obrigado a entrar nessa dividida, né? Mas o amor nosso é tão grande, é imensurável. E veio um projeto, nossa ideia desde 2019, né? Uma gestão anterior, onde eu era vice-presidente. A gente tinha uma comissão que era para fiscalizar o Corinthians. E o corintiano começou a fazer conta. O Corinthians naquela época já estava ruim, né? Nossa. Aí fizemos as contas. Falou, se cada corintiano dá uma quantidade X, a gente consegue pagar a arena. Só que havia pandemia, né? Na época havia pandemia, aí ficou aquela desconfiança financeira mundial. A gente falou, vamos segurar esse projeto. Agora, em 2024, a gente trouxe de volta esse projeto, juntamente com toda a comissão, com uma equipe muito forte, e falou, é possível. A gente achou no início que era muito fácil, vamos só criar uma conta não é isso, Pix, já era, tá, não é. Fizemos inúmeras reuniões com a Caixa, né, com o Corinthians também. E nessas reuniões, alguém do Corinthians também participava, junto com você, com o Alex e com todo mundo? Sim, eles tinham que participar, por uma maneira diplomática. Porque eles que devem, não é vocês, né? E entramos num acordo, né, foi muito difícil, 6 meses que nós estamos nesse projeto. Você falou muito bem, deixamos nossa vida social de lado, nossa vida profissional, tudo, para se dedicar a esse projeto. E eu vou falar para você, tá um boom, né? Você vê em 2 dias aí, com certeza a gente vai bater 2% hoje. Tem uma meta aí de acho que de 3 milhões por dia, com toda certeza a gente vai bater. Porque tem muitos corintianos que estão tentando lá nessa madrugada. Tá difícil, porque não é fácil. A Fiel travou, o sistema. Trava direto o sistema, né? Que não é difícil isso aí. Nessa madrugada a gente entramos em manutenção, né? E conseguimos arrumar o servidor. Agora você, corintiano, pode entrar aí que você vai conseguir fazer a doação, certo, Neto? Ontem, no programa do Neto, foi assustadora a quantidade de corintiano. Pô, a gente conseguiu ontem mais de $500 mil. Assustador. $500 mil. Eu tenho certeza que hoje vai dar mais de $700 mil aí de todos vocês do ano. Quantas pessoas estão com a gente no YouTube aí? 113 mil pessoas. Que, por sinal, eu gosto do número 13. Né? Que é do Zagallo, né? Adoro o 13. E aí o seguinte, doearenacorinthians.com.br, Veloso pergunta pro Alê, Souza pergunta pro Alê, Maravilha pergunta pro Alê. Talvez a gente tenha aí as imagens do estádio, a gente tem as coisas todas para mostrar. O que a gente tem aí, Cascão, que pode... Bob, coloca aí, ó. Veloso, você pode cortar aí o Veloso conversando com o Alê, o Souza conversando com o Alê, dessas imagens que, por sinal... Se vocês terem ideia, são 14 anos, são 10 anos que tem a Arena, né? 10 anos. 2014, 2024. Olha só, a Arena precisa de manutenção. Não sei se vocês percebem isso. Só você perceber, só você... Falta piso lá, hein? Não, mas você precisa disso. Mas para ter uma casa com mármore, com elevador, com tudo aí do que os caras deram, não, mas você precisa ter manutenção, você precisa de dinheiro. E o Corinthians só pagou juros até agora. Trimestralmente são 78 milhões. A cada 3 meses o Corinthians tem que dar 78 milhões de juros. De juros. Só que aí é o seguinte, tem 12 milhões aí quase chegando, esses 12 milhões já tá batendo. Aí o que você abate no financiamento? Você abate a dívida lá em cima, você vai diminuindo. Aí você fala, opa, que força, que legal pagar. Nunca, ninguém teve uma ideia de pegar 100 milhões no ano e dar lá. Nunca ninguém teve uma ideia, fala assim, ó, em vez de eu contratar o Luan
por 60 milhões? Não é melhor pegar esses 60 milhões e eu dar lá no financiamento? Você vai lá na Caixa e que todo mundo tem financiamento e eu tenho financiamento, você pode dar lá no principal. Quanto você deve? 100 mil? Pô, mas vou te dar mais, vou dar 5 aqui, vai diminuir. Você continua pagando a sua parcela direitinho. Mas o Corinthians nunca pagou a parcela dela. Então, pra Caixa é uma teta, irmão. Pra Caixa é uma teta, pro governo era uma teta. Pô, eu tenho 78 milhões a cada 3 meses de juros, por que que eu vou? Porque eu vou ficar cobrando os caras. Aí os caras foram deixando, aí virou esse boom de 2 bilhões. Em 10 anos, se tivesse dado 70 milhões, quanto que dava? 700 milhões. Pagava o quê? O estádio. Olha só que loucura de fazer a conta simples e quitanda. Se o Corinthians tivesse tirado 70 milhões por ano, nos últimos 10 anos, em 10 anos, o Corinthians pagava a dívida dele. Porque quando a gente faz o financiamento, é 30. Eu gosto sempre de fazer menos o financiamento e tentar pagar um pouquinho mais para que o juro seja melhor, que é muito mais econômico. Mas o povo brasileiro não tem condições. Mas o Corinthians tinha condições de falar para a Nike assim, Nike, você vai querer renovar o contrato? Tá bom, então você vai me dar 50 milhões por ano. Do quê? De bônus para a Arena. Do que vocês aparecem, você me dá 50 milhões. E esses 50 milhões vai direto para pagar o estádio. Fizeram isso? Não fizeram. Quem teve que fazer? A torcida em nome do Alê. Veloso, Souza e Maravilha. É, isso que a gente percebe. Eu disse ontem, repeti hoje, que realmente não é uma dívida que é do torcedor. Até é sobre isso que eu quero falar com o Alê, porque passaram-se 10 anos e o Corinthians até hoje não pagou nada do estádio, como a gente sabe. Então passou Roberto de Andrade, passou André Santos, passou o Duílio e agora está o Augusto. E por isso que vocês perceberam, Ale, que realmente a administração do Corinthians, eu não sei se não tinha interesse, eu não tinha capacidade, eu não queria pagar, não sei qual que é o problema aí, mas acho que vocês perceberam essa incapacidade de pagar essa dívida aí que atormenta o torcedor corintiano, porque a gente percebe que essa dívida financeira afeta diretamente o time dentro do campo. Então, eu acho que o torcedor percebeu que tinha que se mexer e mais ou menos por isso saiu essa campanha aí para ajudar o Corinthians a pagar essa dívida e tentar melhorar a situação financeira do clube. O Gaviões, como órgão fiscalizador, tivemos inúmeras reuniões, até com o financeiro, um planejamento a longo prazo para o Corinthians sair da situação, né, obscura que está agora, triste, no nosso ver como o corintiano, né? E através dessas reuniões a gente vimos que o buraco tá no volume morto, a verdade é essa. Se a fiel torcida não entrasse na parada mesmo para tentar, de alguma maneira, resolver, né, de maneira efetiva mesmo, acho que a situação daqui para frente seria pior. Então a gente mobilizamos toda a torcida, acho que falta um pouco de transparência também dos dirigentes, falar, gente, a situação tá ruim, você corintiano, abraça o time. Acho que nosso papel como torcida foi até interceder e fazer com que talvez eles não tenham coragem de fazer. Porque você, corintiano, a situação do Corinthians... Vocês não vaiaram uma vez no primeiro... Vocês não vaiaram uma vez no primeiro turno, velho. Os caras têm que ficar de jogadorzada. Vocês fizeram mais que obrigação suas. Mais que obrigação, irmão. Vocês fizeram uma vaia. Uma vaia. O Botafogo tá disputando a Libertadores, disputando o Brasileiro, jogo contra o Botafogo e Vitória. Pô, o Tietchan pegava na bola, os caras vaiando, meu. Os caras disputando o título. Bom, pessoal, é isso aí. Notícias do dia. O Pix da Arena do Corinthians aí tá todo a vapor. Você que não doou, pode doar. Entra aí no site doearenacorinthians.com.br. Só procure evitar golpe aí, pessoal, que já tá tendo. Mas o site é esse aí, não tem erro. Só verificar lá na URL em cima, HTTPS, que é o que dá segurança para você tá doando o seu dinheiro através do portal. Beleza, pessoal? Amanhã tem jogo do Corinthians contra o Criciúma. Vai ser lá na Arena do Criciúma. Um pouco mais cedo tem um jogo do Botafogo contra o Atlético Mineiro, final da Libertadores. E o Corinthians de olho nesse jogo, porque se o Botafogo ganhar, se o Botafogo for campeão, abre mais uma vaga aí para a Libertadores da América. E aí vira G8. E lembrando que o Corinthians está em 9º lugar. Tá a um ponto aí de ir para o 8º lugar. Então, é de suma importância que o Botafogo ganhe. Amanhã seremos Fogão. E um pouco mais tarde, às 7h30, tem um jogo do Corinthians contra o Criciúma. Depois joga contra o Bahia, concorrência direta também. E o último jogo contra o Grêmio. Beleza? Notícia do dia aí: Corinthians abre negociação para o Wendel do Porto e tem concorrência de rivais.
Então, de novo, tem concorrência do São Paulo e do Cruzeiro. Para quem não sabe, o Wendel é um lateral que jogou no Paraná e no Bayer Leverkusen, hoje está no Porto e defende também a seleção brasileira. Vem sendo convocado aí o Wendel, um rapaz de 31 anos, promissor, joga muito, lateral aí da seleção brasileira. E não só ele, mas o Corinthians foca em outros jogadores também. Vai precisar para o ano que vem de um zagueiro e de um meia. O presidente fala também na contratação de um 9, mas não se sabe ainda se o Yuri vai sair ou não. Provavelmente, aí, segundo o presidente, ele vai ficar. Mas deve vir aí um lateral, um meia e um zagueiro, entre eles um midiático que vai ser patrocinado aí pela patrocinadora Master Esporte da Sorte. Beleza, pessoal? Para você que não é inscrito, se inscreva no canal e vai Corinthians!